Deixa eu falar com o Ricardo Marques Ribeiro, ex-árbitro, atualmente membro da comissão de arbitragem da CBF. A CBF que anunciou essa semana sua nova comissão de arbitragem. Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão de arbitragem, forma nova comissão com 18 integrantes, entre eles o ex-árbitro Ricardo Marques Ribeiro, com o Péricles Bassols também. E é com o Ricardo Marques Ribeiro que a gente fala a partir de agora. E sempre que tive a oportunidade de entrevistar o Ricardo Marques Ribeiro, foram boas entrevistas, porque não se esconde da responsabilidade de falar. E eu achei interessante, porque o convite foi feito e eu faço minhas críticas, nunca julgando caráter, comportamento fora do trabalho, faço minhas críticas ao Ricardo, a outros árbitros, e o Ricardo está aqui falando com a gente. Eu já quero aproveitar para agradecer a gentileza de ter aceitado o nosso convite e perguntar já de bate-pronto, Ricardo, o que o Seneme solicitou a você? Que tipo de trabalho o Ricardo Marques Ribeiro vai fazer daqui para frente no quadro da CBF? Bem-vindo, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Everton, boa noite, Léo Gomide, Vinícius e a todos aí que nos acompanham. Satisfação falar com vocês. Na verdade, assim, o Seneme foi meu contemporâneo, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto e depois foi meu chefe também na Comebol, né? Durante muitos anos, e a gente tem uma amizade muito grande, construiu essa amizade ao longo desses anos, né? Aprendi muito com o Seneme e me foi feito esse convite por ele há 2 meses atrás, quando ele assumiu a comissão de arbitragem da CBF. Pedi, obviamente, um tempo para pensar, porque não estava nos meus planos inicialmente encerrar a carreira, mas pensando com a família, né, refletindo, entendemos que já havia aí atingido os objetivos que eu gostaria dentro da minha carreira e, bom, era a hora de iniciar um novo ciclo, né, nessa função agora de gestão. E aí, bom, aceitei esse desafio, estou muito feliz, muito contente, né? Agradecendo aí ao Seneme pela confiança, né? E a gente tem uma grande responsabilidade, né? Que é um trabalho grandioso. O Brasil é um país de dimensões continentais e a arbitragem brasileira são muitos oficiais, né? E a gente tem uma grande responsabilidade de dar mais qualidade a arbitragem brasileira, né? Fazer da arbitragem brasileira uma arbitragem realmente de muita qualidade, né? E investir nos árbitros, que é o mais importante. Então, o projeto do Seneme basicamente é isso, né? A gente investir na capacitação dos árbitros, né? Cada vez mais. Foram criadas vários departamentos, várias gerências específicas justamente para poder dar todo esse suporte aos árbitros, né? Do quadro da CBF, para que a gente possa desempenhar um trabalho de excelência, né? A gente respeita as gestões anteriores, que também deram a sua parcela de contribuição, mas Seneme vem com essa experiência na Comebol, como membro da comissão de arbitragem da FIFA, né, com uma filosofia muito moderna, e a gente está muito confiante que nós teremos aí bons resultados. Ô, Ricardo, eu vou passar a bola daqui a pouco para o Grice e para o Gomide, mas eu queria, antes de passar a bola para eles, perguntar a você. Você falou, bom, o investimento precisa ser feito. Evoluir também no processo de reciclagem dos árbitros, mas que tipo de evolução? Esse investimento, a CBF está disposta a fazer? O Seneme leva ou traz até você, leva a CBF, traz até você algum tipo de esperança de que nós tenhamos daqui para frente um quadro de arbitragem mais qualificado? Onde buscar mais qualificação? O que fazer para ter mais qualificação? Bem, Everton, isso é uma preocupação não só do Seneme, mas também do presidente Reginaldo Rodrigues, né, de dar todo o suporte, né? Ele não tem medido esforço no sentido de apoiar as decisões do Seneme, né? Tudo que foi pedido pelo departamento de arbitragem aqui da CBF até então, o Seneme foi atendido, e a filosofia do Seneme é trazer o árbitro mais para o campo, né? É deixar o árbitro fora das salas de aula, do carpete, digamos assim, e trazer o árbitro para a grama, né? Trazer o árbitro para ter mais treinamento, para ter mais
situações práticas, né? E, obviamente, aqueles que trabalham como VAR, agora sob a batuta aí do Périx Spassol, que é um trabalho mais técnico, obviamente, mas precisam também conhecer como funciona o campo, né? Não pode esquecer que existe uma sintonia, uma integração entre campo e cabine, né? Trabalhando como VAR. Então, a gente está muito otimista de que essas ideias que o CNM tem e que o presidente Edinaldo tem apoiado, né, vão dar certo aí num espaço de tempo que a gente considera, obviamente, razoável, porque não se faz esse tipo de situação da noite para o dia, mas houve a apresentação, né, brevemente para a imprensa, para os clubes, na quarta-feira, a respeito do que o CNM pretende para a arbitragem brasileira, e eu não tenho dúvidas que os árbitros vão se capacitar, né, vão ter mais oportunidade de praticar, de exercer os treinamentos, né, e isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma melhoria para a arbitragem, né, eu não tenho dúvida disso. Ô Ricardo, boa noite, prazer falar contigo aqui no Arena 98. Quero que você entenda que não é duvidando da capacidade de vocês, de ninguém da equipe, muito pelo contrário, até porque acho que o CNM fez um trabalho muito legal na Conmebol. Mas toda vez que a gente tem essa mudança, o discurso é sempre o mesmo, de valorizar mais os árbitros, de treinar melhor, de ter mais capacitação, de ter mais cuidado com o árbitro e tudo mais. E a gente sabe que isso esbarra numa série de problemas, que é a questão do calendário mesmo, né? Os árbitros estão apitando praticamente dia sim, dia não, eles não têm tempo para parar, para fazer uma reciclagem e tudo mais, eles dependem do dinheiro, né? Dos jogos que eles apitam para poder sobreviver, a grande maioria dos árbitros hoje. Tem a questão do tamanho do país mesmo, que você citou, né? O fato do Brasil ser um país continental e a gente ter futebol muito diferente em regiões diferentes do país. Como é que vocês estão imaginando que vocês vão conseguir vencer todas essas barreiras que outras comissões também tinham ali um discurso, uma ideia, mas que acabaram não conseguindo colocar em prática? Bom, a ideia da comissão de arbitragem, né, a ideia do CNM é a gente implementar as intertemporadas, que são muito importantes. A gente não tinha isso até então, né, que é reunir o maior número de árbitros possíveis, né, para a gente poder estar fazendo um trabalho de atualização das regras, de trabalho prático, efetivamente, trazer os árbitros aqui para o Centro de Excelência da Arbitragem no Rio de Janeiro, para que eles possam ter todas as condições de realizar um trabalho de excelência. A CBF tem essa estrutura aqui, uma estrutura fantástica, não só para os árbitros de vídeo, mas também para os árbitros de campo, e também fortalecer esse trabalho junto às federações. O CNM tem um projeto muito interessante, que é capacitar o maior número de instrutores possíveis para que eles possam estar junto às federações, às 27 federações, fazendo esse trabalho de 15 em 15 dias, né? A gente não pode fazer isso a semana toda, porque a gente não tem material humano para isso, mas pelo menos de 15 em 15 dias, duas vezes por mês, uma vez por mês, enfim. Isso vai depender também da questão logística, né, e do número de instrutores que a gente vai ter capacitado para isso, justamente para que a gente possa falar a mesma língua, né, justamente para que a gente possa uniformizar os conceitos, né, e deixar o árbitro cada vez mais atualizado e em treinamento, porque eu gosto de fazer uma analogia com o jogador de futebol, né, que o jogador de futebol, ele treina dioturnamente, todo dia está ali repetindo, né, e isso é necessário, né, o que se faz no treino se reproduz no jogo. E conosco não pode ser diferente, né? O árbitro não pode simplesmente ficar atrás de um computador, né, atrás de um celular, ouvindo instruções e não praticar, né? Então, o CNM tem essa preocupação e a gente já está se organizando aqui para dar essa condição aos árbitros, né, de treinamento permanente. Gomide, eu vou pedir só um tempinho, porque tem inserção política, é muito rápido, 1 minuto e 34 segundos, pedir também a paciência e obviamente entender aqui que com o período político a gente precisa chamar aqui pelo menos 3 inserções até às 8h40, então a gente vai para um intervalo de 1 minuto e 34 segundos e na volta o Gomide faz a pergunta a Ricardo Marques Ribeiro. Até já. Arena 98. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Arena 98, recebendo o Ricardo Marques Ribeiro, membro da Comissão de Arbitragem da CBF. Depois de um intervalo rápido, Léo Gomide, a pergunta
para Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui no Arena 98. Se eu não estou equivocado, na resposta anterior você falou algo sobre unificação, né? O que você acredita que, eu não vou te chamar de problema, mas talvez para que se tenha um ganho de qualidade na arbitragem como um todo, nacionalmente, seria uma unificação com relação à formação dos árbitros? Porque nós sabemos que cada federação ela está designada para fazer as escolas de arbitragem. Por exemplo, os treinadores eles precisam dar licença, né, para dirigirem os clubes, que é conduzido pela CBF Academy. Você acredita que seria algo interessante, uma unificação e a formação dos árbitros estivesse exclusivamente na mão da CBF? Qual o maior entrave hoje para uma melhor qualificação dos árbitros, ainda mais com a implementação do VAR, né? Que é uma ferramenta que eu sou muito defensor e acredito que é um auxílio muito grande para vocês. Boa noite, Léo, mais uma vez, satisfação falar contigo. A sua pergunta é uma pergunta muito inteligente e, assim, nós temos essa preocupação, sim, porque a gente sabe que algumas federações têm dificuldade, né, na formação dos seus árbitros, né? Porque a CBF não é uma formadora de árbitros, né? A CBF recebe os árbitros das suas federações e nem sempre esses árbitros são devidamente qualificados, né? Então, tendo essa preocupação, o presidente CNM trouxe esse projeto aí para a gente poder ter os instrutores nacionais nas federações, justamente para corrigir essas distorções, essas deficiências, né, para a gente poder trazer essa aproximação de conceitos, de critérios, de formas de atuação, né, e para isso as federações assim precisam desse suporte, né, elas têm que entender que a CBF, como confederação, está para servir aos seus filiados, às suas federações, e o projeto da comissão de arbitragem é justamente esse, né, da gente levar os instrutores para as federações, para dar esses treinamentos permanentes e trazer também os árbitros aqui, aqueles que estão se destacando ou aqueles que porventura apresentem alguma deficiência de ordem técnica, disciplinar, enfim, física. A gente tem um programa aqui justamente para isso, né? Aqueles árbitros que porventura cometem algum equívoco, né? A gente vai ter esse programa aqui para trazer esse árbitro para treinamentos práticos, teóricos, né? Se necessário de ordem psicológica, enfim, de ordem física, justamente para trazer essa qualidade que a gente tanto a gente é tão cobrado, né? Que a arbitragem não tem treinamento, não tem investimento, são muitos os equívocos. Então essa filosofia o CNM está trazendo da Conmebol, que ele conseguiu nesses 6 anos, enquanto presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol, ele conseguiu implementar e mudou a cara da arbitragem sul-americana, né? E claro, a gente vai contar também com o apoio da FIFA aí, que tem me parece, um programa também de auxílio para as confederações, justamente para investir nessa capacitação dos árbitros. E você tocou no assunto da questão da CBF Academy. Nós teremos aí em breve também um curso de gestão de arbitragem, né? Porque muitos de nós, a maioria aqui, né, todos são ex-árbitros, mas a gente não tem uma formação de gestão em arbitragem. Então, assim, é importante também para nós aqui poder vivenciar também essa experiência. Então, a gente vai ter oportunidade, e aqueles também, obviamente, que se interessem, não só ex-árbitros, mas aqueles que se interessem também vão poder contar através da CBF Academy também com esse curso de gestão da arbitragem para poder entender mais um pouco esse universo da arbitragem, né? E a gente ter cada dia mais profissionais qualificados para auxiliar as federações nessa formação. Ricardo, eu vou fazer para fechar com você 2 em 1. A primeira delas é a questão do VAR. Por que mesmo com a chegada do VAR ainda existe tanta discussão, inclusive com lances com participação do VAR? Fala-se muito em interpretação, aí o VAR chama, e aí o árbitro interpreta de um jeito, os áudios são apresentados, e aí muita gente ainda com os áudios apresentados não se convencem. Por que ainda há tanto problema que envolve a arbitragem
e consequentemente outros problemas são provenientes também disso, porque dirigentes de futebol, jogadores, óbvio que também precisam fazer a parte deles e normalmente não ajudam. Ou seja, em resumo, por que o VAR ainda, mesmo com o VAR, ainda gera tanta discussão? E a segunda, como é que é a sua relação com as redes sociais? Porque recentemente um colega seu foi agredido, ameaçado nas redes sociais, a polícia identificou, estudante de medicina de Juiz de Fora, foi indiciado, e nós estamos falando de Igor Júnior Benevenuto. O rapaz foi identificado, indiciado, e depois de tudo, depois da ameaça, da polícia, da investigação, da polícia, do indiciamento, aí vem, pede desculpa, diz que estava com a cabeça quente. Então, duas em uma. Por que tanto problema com o VAR e a sua relação com rede social? Bem, a questão do VAR, né, obviamente que é uma ferramenta importantíssima, veio para trazer mais justiça para o futebol. Essas distorções é um grande desafio para nós. O CNM tem essa preocupação, a nossa comissão de arbitragem aqui tem essa preocupação, e a gente tem procurado até dar mais rodagem àqueles que têm mais facilidade, que estão com desempenho satisfatório dentro das cabines, né, trabalhando como árbitros de vídeo, e procurando assim ao máximo corrigir esses problemas que vem acontecendo, principalmente com relação à linha de interferência. Porque a gente sempre fala aos árbitros o seguinte, o VAR é um seguro de vida. O VAR é um seguro que você só vai utilizar quando precisar, é o seguro do carro, por exemplo, né? E o árbitro de campo, ele não pode se esquecer disso, ele não pode se esquecer da essência, que é apitar o jogo, que é decidir. O assistente não pode deixar também, obviamente cumprindo os protocolos, né, árbitro e assistentes, não podem deixar de perder essa força, porque quando a gente não tinha o VAR, 90% das partidas eram resolvidas sem problemas, são resolvidas sem problemas, sem interferências da arbitragem. E esses 10% é que realmente causam problema, causam prejuízo aos clubes, e a gente é extremamente sensível a essa questão, né? Nos preocupamos bastante com isso. Então, o nosso desafio é justamente minimizar essas situações dentro da cabine. Agora nós temos aí uma novidade para a próxima rodada, que é disponibilizar não só a linha virtual do impedimento concluída, mas sim toda a construção dessa linha, né, para que o telespectador possa entender como é feita, o porquê que às vezes demora, o porquê que às vezes é difícil, né, achar o ponto correto para a gente traçar as linhas virtuais, para chegar à conclusão se o lance estava em impedimento ou não. Então, assim, o investimento, Everton, é maciço. A gente tem todo o apoio aqui da presidência da CBF, a gente tem esse centro de excelência aqui, que é fantástico. Então os árbitros estão vindo para cá. Quem tem trabalhado como árbitro de vídeo vem um dia antes para cá. Tem tido reuniões aí periódicas com o nosso gerente, o Pélix Bassol, justamente para a gente minimizar os erros. Tá? Minimizar ao máximo, né? E que os árbitros de campo também se fortaleçam, né? Se fortaleçam e continuem decidindo com força no campo. Porque quando você tem uma arbitragem forte no campo, você demanda o mínimo de situações para o VAR. A gente sempre trata isso, né, nas nossas reuniões técnicas, de que o campo precisa continuar decidindo e não criar essa chamada VAR dependência, né? Então esse é o nosso desafio, né? Que o futebol não perca essa essência no que diz respeito à arbitragem, que os árbitros continuem decidindo com força, com energia, que confiem nas decisões. E, eventualmente, quando acontecer um erro claro, uma situação clara, e quando for uma situação que o VAR tenha que efetivamente interferir, aí sim, né? Para que também o jogo não fique com a impressão de que está sendo conduzido pela cabine e não pelo campo. Essa é uma preocupação do CNM, e é o que a gente vai trabalhar bastante aí a partir de agora. E com relação às redes sociais, Everton, assim, a gente lamenta muito. Eu, particularmente, durante a minha carreira, nunca fui um adepto às redes sociais, nunca gostei muito dessas ferramentas que a gente tem à disposição, porque existem pessoas muito perversas, né? As pessoas se escondem atrás de uma página, enfim, e cometem atos assim absurdos, como passou o Igor recentemente. Então, assim, eu condeno, né, com veemência esse tipo de postura e aconselho aos árbitros, a gente não pode proibir, mas aconselho os árbitros que tenham muito cuidado com essa questão de rede social. Eu entendo que a gente tem que se reservar, se blindar um pouco mais, evitar esse tipo de exposição,
eu sei que hoje é uma coisa muito normal, natural, a gente tem que acompanhar a evolução das coisas que acontecem, enfim, estar atento a tudo, mas assim, eu particularmente, quando algum árbitro me pergunta com relação à rede social, eu falo, olha, se puder evitar, melhor, porque infelizmente a gente está vivendo um mundo de muita intolerância, muito desrespeito com o ser humano, e a figura do árbitro, isso é cultural, né? É marginalizada, sempre, às vezes as pessoas querem transferir certas responsabilidades para a arbitragem e muitas vezes extrapolam o limite do que é normal, né? Então, assim, um conselho que eu dou aos árbitros é que evitem essa questão da rede social para não ter esse tipo de sabor com que passou o Igor, e a gente lamenta muito, né? Porque simplesmente depois que o fato aconteceu, que a pessoa passou por situações extremamente constrangedoras e até colocando em risco a sua integridade física, né, moral, depois vir a público e pedir desculpa é muito fácil, né? E aí existe todo um prejuízo emocional, né? Porque não é só o árbitro de futebol, é uma pessoa, é um ser humano como qualquer outro. Vai à padaria, ao açougue, ao supermercado, tem família, tem filho, esposa, mãe, pai, enfim. Então, assim, a gente precisa rever muito isso, né? Essa intolerância não é só na arbitragem, no futebol, não. É de um modo geral. A sociedade precisa urgentemente rever essa questão para que a gente, né, tenha um pouco mais de respeito, né? Que as pessoas, nós todos merecemos respeito. Todos nós merecemos. Sucesso para você na nova empreitada, na comissão de arbitragem, e que essa nova comissão traga realmente um trabalho melhor ao que estava sendo feito, e que essa reciclagem seja feita da melhor maneira possível, que é mais sossego para todo mundo, para quem está no VAR, para quem está dentro de campo trabalhando e para vocês da comissão também. Grande abraço, Ricardo. Oi, Everton, mais uma vez, muito obrigado, sempre uma satisfação falar com você, com todos. Enfim, parabenizá-los aí também pela audiência fantástica da 98 e dizer que a gente tem muito trabalho pela frente, o trabalho aqui é árduo, né, mas a gente tem certeza que com o apoio de todos, né, envolvidos aí nesse segmento do futebol, nós teremos um futebol brasileiro cada vez mais forte, mais justo, né, e uma arbitragem também forte, né, uma arbitragem que tem o apoio de todos e o respeito de todos acima de tudo. Muito obrigado. Ricardo Marques Ribeiro, então, conosco.